Pessoal, vou botar para gravar então, tá? A partir de agora tá gravando. Tem algum problema? É só para vocês mesmo, tá? Para vocês consultarem. Porque às vezes eu explico alguma coisa sobre nota, avaliação. Aí já fica no vídeo aí para vocês depois olharem. Sem problema. Pessoal, então vamos lá. Vamos dar continuidade, vamos dar início, né? A nossa disciplina aqui de sistemas distribuídos. Não é isso? Ou eu estou maluco? É isso mesmo, né? É isso aí mesmo. Sistemas distribuídos e, ao contrário da nossa disciplina de segurança, que a gente fez semestre passado com vocês aí, essa disciplina a gente pode fazer ela um pouco mais tranquila, né? Porque a gente não vai fazer ela modular, certo? A gente vai utilizar ela ao longo do semestre todo, tá? É corrido porque está corrido mesmo, mas não vai ser tão corrido quanto segurança, né? Mas eu tenho certeza que no sétimo período, tópicos, a gente já vai estar de volta presencial, se Deus quiser, e aí eu vou trabalhar em tópicos avançados com vocês sobre segurança, tá? Que aí a gente vai fechar aquela disciplina que ficou corrida do quinto período. Vai ficar legal, porque é uma área que eu acho que todo mundo gosta, né? Segurança da informação. Então eu queria trabalhar ela com mais calma. Mas vamos falar de sistemas distribuídos aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Me fala aí quando estiver aparecendo. Não fala isso não, Lucas. Se Deus quiser, cara, vai estar de volta. Eu já tô maluco já, cara. Isso tem que acabar. Tem, pô. A gente jogar um board game. Um board game, qualquer coisa. Pô, eu já consegui vacinar, brother, então... Aí, ó. Só de poder andar na rua de novo, entendeu? Já tá bom demais. Não precisa nem jogar board game, não. Só de poder ver as pessoas de novo, poder se reunir, já é uma grande vantagem. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão enxergando minha tela aí? Vamos sim. Galera, deixa eu falar com vocês aqui, ó. A disciplina é a mesma. Todos vocês fizeram segurança da informação comigo? Alguém não fez? Ou todos fizeram? Eu fiz. Pois é, mas alguém não fez? Acho que todo mundo fez, né? Lucas. Os dois Lucas fizeram. João também. Fizemos, sim. João fez também. Danilo. Pessoal, é o seguinte, mesmo esquema, tá? Não vou mudar. A única coisa que vai mudar é que lá em segurança a gente tinha 2 tópicos por semana para poder dar cabo do conteúdo dentro do prazo que a gente tinha, né? Aqui a gente vai poder trabalhar de forma mais tranquila, né? Menos corrida. Tá? Então a gente vai ter aí um tópico por semana, tá? Então está escrito aqui a semana 1, né? Vai ser apenas um tópico, mas eu vou manter o mesmo procedimento que a gente fez lá, porque eu acho que foi bom, né, diante dessa situação que a gente está. O que vocês acham? Acharam que... Eu acho que fica mais tranquilo, né? O que vocês acham? Sim, fica tranquilo, sim. Para mim, tudo bem. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui, ó? Temos lá a mesma coisa, material didático, né? Com um vídeo, sempre vai ter um vídeo, tá? Aqui ainda tem slides, né? Vai apresentar slides, material de leitura para vocês. Eventualmente tem aí o nosso podcast, né? Que fala sobre o assunto, tá? Eu vou disponibilizar também. Acho que o Gabriel já até ouviu esses daí, né, Gabriel? Ele andou... Eu consegui ouvir um ou outro, sim. Então aí tem alguns podcasts que eu coloco, tá? Todos os materiais vão estar aqui disponíveis para vocês dentro dessa parte de material didático, igual foi lá no semestre passado.
Temos a nossa reunião, tá? Todas as terças-feiras, né? Nesse encontro presencial, de 8h30 até as 9h30, e a nossa avaliação naquele mesmo formato que eu fiz, tá? Na disciplina de segurança. Vou manter a mesma coisa. Eu tenho uma prova semanal, um questionário para vocês responderem naquela semana com o conteúdo daquela semana. Tá? Agora vocês vão ter aí bem mais semanas, vão ser 10 semanas, né? Que aqui eu criei 11, porque essa semana aqui é a avaliação do curso, tá? Então, ela vai ser a única semana da avaliação do curso, que é onde vocês avaliam a apresentação do curso, tá? Não é essa semana, esse tópico aqui, semana 9, ele não é a única que não vai gerar nota para vocês. Tá? Vocês é que vão dar uma nota para o curso. Né? E aí, então, vão ser 11 semanas. Então, assim que terminar a avaliação do curso, eu vou apresentar 2 para vocês para fechar as 10 semanas. Tá? Então, tem 11 aqui, mas é por causa dessa avaliação do curso. Tá? Então, vocês vão ter sempre um tópico por semana durante as 10 semanas. E o primeiro tópico já está disponível para vocês lá, tá? Onde eu falo de sistemas distribuídos. Eu faço uma apresentação, o que são sistemas distribuídos. E nesses nossos encontros, a gente vai falar justamente sobre quais são as dúvidas daquela semana. Tá? Eu peço para vocês agora, para vocês, porque uma diferença sobre segurança da informação é que segurança da informação tinha muita prática. Tá? Então, eu demonstrava lá como invadir o servidor, né? Embora vocês não tenham tido a oportunidade de praticar, mas eu mostrava nos vídeos o que acontecia e tal. Já sistemas distribuídos, ele é muito mais teórico. Tá? Então, tem mais conteúdo teórico. Né? Então, eu peço aí para vocês ficarem mais atentos, porque eu percebi lá em segurança que muita gente deixava para fazer os exercícios mais perto Por exemplo, não fazia aquela semana e ia acumulando as semanas e depois fazia tudo no final. Ou fazia metade e depois fazia o restante. Não. Então, aqui em sistemas distribuídos, isso vai ser mais difícil, tá? Porque tem mais conteúdo, tem mais partes teóricas, né? E tem mais material para vocês lerem. Então, eu peço para vocês não atrasarem mesmo, tá? Porque, por incrível que pareça, sistema distribuído acaba reprovando mais do que segurança da informação. Né? Semestre passado eu não tive, deixa eu ver, não, teve um aluno, tá, que não conseguiu, mas aí foi por motivos particulares, enfim. Mas também não é nenhuma disciplina bicho de 7 cabeças, não. Né? Uma disciplina tranquila, mas vamos tentar aí, tá, pessoal? Para a gente não correr risco, a gente manter tudo em dia. Né? E qual é a dessa disciplina? Né? Para que a gente vai trabalhar com sistemas distribuídos? Pessoal, é o seguinte, deixa eu abrir o chat aqui, porque se vocês perguntarem alguma coisa, eu estou de olho aqui. Pessoal, é o seguinte, a disciplina de sistemas distribuídos, ela tem a função de mostrar para vocês como que sistemas autônomos separados podem se unir usando as tecnologias que a gente tem hoje para formar sistemas mais completos. Tá? Então, a gente vai falar desde ambientes cliente-servidor, que vocês já conhecem aí, né? Onde a gente tem um simples servidor recebendo todas as conexões, até esses sistemas mais pervasivos, que são os sistemas que utilizam, por exemplo, inteligência artificial. É o caso que a gente vê hoje aí, por exemplo, da Alexa, né? Da Amazon, que ela entende, conversa com servidores e é tudo integrado, né? Então ela acaba sabendo aquilo que você gosta e vai fazendo indicações de outros serviços baseado nessa percepção que o algoritmo tem de vocês, né? Então a gente vai entender como isso funciona, como é que são essas interligações do sistema. É uma disciplina muito interessante. Eu passo com bastante detalhes assim as fundamentações
desses protocolos, dessas regras, qual é a diferença, né, de um sistema convencional para um sistema distribuído. Tá? Tem uma parte prática também, que já é uma preparação para vocês de programação paralela, né? Porque lá em programação paralela, no semestre que vem, vocês vão trabalhar com um sistema distribuído que é um cluster. Uma programação paralela, ela pode ocorrer, por exemplo, só para fazer uma diferença aí de programação paralela e sistema distribuído. Mas na programação paralela, ela pode acontecer dentro do seu computador somente. Tá? Então, você tem um computador lá com mais de um processador ou um processador com mais de um núcleo. Então, você consegue distribuir processos para esses núcleos, para que cada um faça uma tarefa. Seja através de threads, né? Ou seja através de novos processos escravos, enfim. Tem várias técnicas que a gente tem de programação paralela. Isso não é sistema distribuído. Tá? Ele é um sistema que está paralelizado, mas está ocupando o seu computador. Mas existe também sistemas que são distribuídos, né? E processamento distribuído paralelo também. Qual é a diferença? Nesses sistemas distribuídos, de processamento paralelo distribuído, você tem vários computadores que estão fisicamente separados. Então você tem o meu computador, o computador do lado, o outro computador, e essas máquinas elas vão compartilhar o recurso de processamento entre elas. Aí você tem um sistema distribuído de processamento paralelo. Então, nessa parte da disciplina de sistema distribuído, eu vou mostrar como funciona um processamento paralelo em ambiente distribuído, que já é uma preparação, como eu falei, para a disciplina de programação paralela. É bem interessante, tá? Mas eu vou fazer outras práticas também. Não é, essa é uma das práticas, mas tem uma outra prática que eu acho que vocês vão gostar também, que é quando a gente vai trabalhar com a internet das coisas. Tá? Bom, existem... Eu estou pensando em criar uma terceira prática, mas essa está garantida, que é trabalhar também com a internet das coisas, onde a gente vai usar dispositivos menores. E aí eu estou falando de qualquer coisa que possa se conectar à rede, tá? Pode ser seu smartphone, pode ser dispositivos como vestíveis, né? Relógios, por exemplo. Tá? E a gente fazer uma integração de um sistema, né, de forma transparente ao usuário. Isso é importante em sistemas distribuídos, né? Tudo tem que acontecer no sistema distribuído de forma transparente. É igual quando você usa a Alexa, né? Ou quando usa o Google, por exemplo, o Google Now aí que vocês usam no smartphone. Vocês já usaram isso? Não? Já tiveram essa experiência de usar Siri, Google? Sim. O Now, sim. Não, eu nunca usei, não. Eu uso direto, sempre dirigindo. Pois é, isso aí. Né? Então, esses dispositivos, né, que vocês estão falando aí, João, depois você pega aí o seu smartphone, tem sempre um assistente aí para você, tá, cara? Então, desde que seja o Google Now, seja a Siri da Apple, ou a Amazon, né, o caso da Alexa, enfim, vai ter sempre um assistente. Tem como baixar também. Hein? Mesmo que não tenha no aparelho, tem como baixar na Store ou na... Isso. Se você quiser, pode baixar aí pro seu computador também, né? O do Windows, eu esqueci o nome. O tá Cortana. Cortana. O Google já vem direto, eu acho, uma vez que você já tem o aplicativo da Google no celular. Isso aí. Se você tiver a aplicação Google lá, né, que eles chamam agora de Google Home, né, ele automaticamente já instalou para você o assistente também, porque é tudo integrado. Tá? Então a gente vai ter uma prática disso aí, que é bem legal. Né? A gente eu vou demonstrar para vocês como que isso ocorre de forma transparente. Tá? Então eu vou fazer, por exemplo, conversas aqui com a Alexa. Eu comprei uma Alexa aqui que está vigiando minha vida, né? E já vendi a alma para a Amazon mesmo, então já era. Já foi. Então, vocês vão ver assim, como que essas coisas acontecem de forma sem que a gente perceba. Tá? A gente vai fazendo uso desses dispositivos em internet das coisas
e automaticamente a gente vai despertando certos conhecimentos. Outro dia... Já compra aquele kit de lâmpada Wi-Fi junto. Isso aí, a promoção, já pega a lâmpada, já faz a domótica da casa inteira. De preferência uma câmera para ela poder te ver também, né? Exatamente. Mas outro dia eu estava lendo um artigo sobre esses CAPTCHAs, né? Vocês já viram, né? Esses recursos de site para ver se você não é um robô, né? E aí você tem que clicar lá, clique na imagem que tem faixa de pedestre. Odeio isso. Mas no YouTube tem robô clicando, tá? Pois é, não, mas você sabe que o objetivo daquilo, tem um artigo muito interessante, vou depois passar para vocês, que a própria Google já assinou esse artigo, que ele tem uma dupla função. Ele realmente tem a função de ver se você não é uma máquina, embora, como você falou, Danilo, tem máquinas que aprendem a fazer isso, mas você está treinando as máquinas também. Tá? Então, por exemplo, a Amazon tem se dedicado bastante, por causa do site de vendas, para que ela reconheça imagens de produtos. Tá? Então, por exemplo, ela quer reconhecer geladeiras, entendeu? Então, caso você compartilhe alguma coisa com a Amazon que envolva a geladeira, né, ela já vai ficar atenta se isso fizer parte do portfólio dela de compras e vendas. Isso inclui imagens. Tá? Então, redes sociais. Tipo, se ela vier com câmera e tem algum produto que você não sabe o nome, ela vê na câmera e já te... Exatamente. Exatamente. Ela vê se você possui esse produto. Por exemplo, se você é um cara que sai nas redes sociais usando roupa tal, né, usando a bicicleta tal, ou o equipamento celular tal. Então, ela vai montando um perfil daquilo que você gosta para poder te indicar produtos. Né? Então, isso é uma coisa interessante, porque a gente não percebe. Isso, para mim, é assustador, né? Mas, porque eu venho de uma outra geração, né? Que isso era invasão de privacidade. Mas, sutilmente, já vai acontecendo. Às vezes você pesquisa alguma coisa no YouTube e já vai... Exatamente. Então, esses sistemas pervasivos, esses sistemas que são menores e que são interligados, né, ele é o foco hoje dos sistemas distribuídos. Tá? Tem um pessoal que estuda... cara, eu vou te ser sincero, eu sou um pouco desses caras também que lutam, né, para poder... Eu desconfio muito ainda dessa interação humana através dessas interfaces, né? Eu vejo pelas redes sociais, por exemplo, que é um foco do nosso estudo de sistemas distribuídos, são as redes sociais, como que as pessoas te entendem mal pelas redes sociais. Tá? Isso para mim, não quer dizer que a pessoa ela está com má vontade com você, tá? Mas é uma fraqueza dessa interface. Por exemplo, quando você escreve algo, né, aposto que acontece com vocês, quando vocês escrevem algo lá no grupo do WhatsApp, vocês leem às vezes mais de uma vez, opa, entrou em proteção de tela aqui. Vocês leem mais de uma vez para ver se aquilo que você não colocou, né, não pode ser entendido de forma diferente, né? Porque você escreveu lá, aí você fica, será que o cara vai entender isso de forma... Né? Por quê? Fala, Gabriel, pode falar. Eu ia falar, né, que a rede social, se você botar uma AI para analisar, ele traça um perfil seu, né? Cada um vai ter um perfil, né, ali dentro, e você tem vários tipos de interpretação, né? Tem pessoas que, tipo, vai de depressão a bom humor, etc, etc. Nesse sentido, né? Sim. É lógico que isso como eu estou te falando, né? Para mim, né, que estudo sistemas distribuídos, esse tipo de interação, esse tipo de intromissão dentro do seu pensamento, da sua interpretação, ela é muito perigosa e gera má interpretação. Por exemplo, as pessoas podem ficar ofendidas
por uma coisa que você colocou, que se você tivesse dito para ela, elas não ficariam. Entendeu? Porque a gente não evoluiu para lidar com estou falando biologicamente, né? A gente não evoluiu biologicamente para lidar com essas limitações que essas interfaces nos impõem. Tá? Então, oi, pode falar, Lucas. Eu estava escrevendo aqui, mas eu liguei o microfone, tá? Ia demorar muito. Eu li um documento, cara, sobre essa área que você está falando, e que faz muito sentido. No documento dizia o seguinte, que o Facebook ele tem um setor dentro da empresa, um departamento que é de psicologia, interação máquina-homem, que estuda algumas características do ser humano para fazer com que a gente vicie mais na plataforma. Tipo, quando a gente atualiza o Facebook ou o Instagram, a gente faz abaixa o dedo, né? A gente mexe o dedo para baixo e aquela bolinha fica carregando. E no estudo que eles fizeram, né, nesse documento, comprova que isso é uma coisa que o nosso cérebro acaba ficando viciado, entendeu? A gente vicia naquilo e a gente não quer mais sair dali. Então, tipo, é uma parada muito louca, muito louca. Eu acho que se a gente pudesse estudar mais, tipo, a gente sabe muito pouco. Eu, pelo menos, sei muito pouco disso. Mas... E eu vou propor a vocês um estudo sobre isso, exatamente essa prática que a gente vai ter mais no final da disciplina, exatamente um estudo, tá, Lucas, sobre esse tipo de comportamento. Tá? Se isso é saudável, até que ponto, porque existem vantagens, vamos ser sinceros, existem vantagens também nos sistemas pervasivos, porque é cômodo, cara, é legal, entendeu? Você... Por exemplo, você está interessado em comprar um celular e a inteligência, o algoritmo ali, ele está te fornecendo opções para você comprar um celular, entendendo os seus gostos, porque o universo de opções de celulares é muito grande. Varia. O que é mais importante para você? É o preço? É a performance do celular? Ou o sistema que ele usa, Android, entendeu? iOS. Então, essas características que ele vai filtrando te ajudam a você fechar o seu nicho de escolha, né? Porque uma vez que você tem aberto a internet, tá, você tem aí uma infinidade de opções que fica difícil escolher. Então, ela tem as suas vantagens. Tá? Mas, e essa interação, né, social? Tá? Que embora seja importante, né, aproxima, por exemplo, nesse momento de pandemia, para mim, se não fosse as redes sociais para eu bater papo com os meus irmãos, com o resto da minha família, eu ficaria maluco. Então, tem lá as suas vantagens, né? Já teria furado essa fila há muito tempo, essa quarentena, né, se eu não tivesse esses recursos disponíveis para mim. Tá? Mas... será que ele é completo? Né? O que a gente precisa agregar a ele? Né? Esse vai ser o foco do nosso estudo. O que a gente precisa agregar a ele para que fique claro para a pessoa que aquilo não é exatamente a realidade. Tá? É uma visão que aquela interface está te dando, né, da rede social. Então, quando o Facebook, por exemplo, igual você estava falando, quando o Facebook... ele oferece aquela timeline lá para você ficar a vida toda ali, né? O que te vicia também você nessa timeline é o algoritmo lá que ele vai te alimentando, ele percebe aquilo que você gosta, né, na sua timeline. Então, para te manter ali o seu engajamento, ele vai te alimentando cada vez mais com coisas que você gosta de ver. Tá? Então você vai vendo, se você gosta de um partido político, se você gosta de um time de futebol, se você gosta da... Né? Então ele, para garantir o seu engajamento, é aquilo que ele vai te mostrar. E isso vai te dando satisfação. Por exemplo, eu odeio alguma coisa, aí você encontra outra pessoa que odeia também, então aquilo gera uma satisfação para você. Né? Mas isso é a realidade, entendeu? Esse tipo de discussão é muito importante porque os sistemas distribuídos, pessoal, eles vieram para ficar. Tá? E assim, a tendência é esse upsizing, tá? Que a gente chama de upsizing, que é quando as coisas vão desaparecer da frente de vocês e elas vão cada vez mais migrar para
para esse ambiente distribuído, né? Então, o seu computador, tá? Com exceção de computadores gamers, que você tem que ter processamento ali, a tendência é que haja mais ofertas de computadores com menos recursos, tá? Mas, em compensação, eles vão te dar mais internet, tá? Para justamente você tirar do local e levar isso para a nuvem. Tá? Quanto mais isso acontecer, e essa é a tendência, mais distribuídos vão ser os sistemas, né? Outra área do nosso estudo são as computações na nuvem. Tá? Hoje eu não monto mais servidor. Quem teve aí na defesa do Tiago? Acho que o Gabriel estava também. Vocês estavam também? Você estava também, Lucas? Não sei se o restante estava. Eu estava, mas eu tinha aula e eu tive que sair. O Gabriel estava, não estava, Gabriel? Eu lembro mais ou menos. Ele estava defendendo, acho que alguma coisa relacionada a processamento paralelo. Isso, processamento em paralelo, exatamente. O trabalho, só para vocês terem uma ideia, o trabalho do Lucas, do Tiago, foi um trabalho de processamento paralelo que eu orientei ele, onde a gente criou um supercomputador semelhante ao que um outro aluno tinha feito. O Lucas tinha feito, né? Exato, por isso que eu misturei os nomes. Que o Lucas tinha feito há um ano atrás, mais ou menos, ou um ano e meio atrás. E ele tinha, só que o Lucas tinha feito esse trabalho de forma numas máquinas reais. O que o Tiago fez foi justamente criar a mesma infraestrutura, não a mesma, né? Uma estrutura muito maior, porque o trabalho do Lucas foi com 4 computadores e o do Tiago foi com 30 computadores. Tá? Só que todo em nuvem. Tá? Então ele desenvolveu e testou um supercomputador criado inteiramente na Amazon. No AWS, que é o Amazon Workstation, né? Não é Amazon Workstation, não. É a Amazon... agora fugiu o nome, o que significa AWS. Amazon alguma coisa. E esse... Não é Amazon Web Services? Eu acho que é. Eu acho que é Amazon Web Services, Matheus. Me fugiu agora o nome, acho que é a Amazon Web Services, isso mesmo. E o Amazon Web Services, ele fez todo lá. E com desempenho melhor do que o computador, do que o cluster Kiko, mas também ele usou 30. Mas ele usou 30 máquinas com um núcleo. Né? O Lucas fez o trabalho dele usando 5 computadores, cada um com 8 núcleos. Tá? Então, daí você tira, assim, que a computação... Mas aonde ele ganhou? Né? Por que ele ganhou na nuvem? Porque a latência, como é tudo virtual, a rede ela não é real. O sistema é distribuído conceitualmente, mas provavelmente ele roda numa máquina que virtualiza essas instâncias. O Kiko? Eu acho que tem como fazer isso também em um servidor local, não tem? Através do VMware Workstation? Tem. Aí usa um servidor local e instancia as máquinas virtuais. Tem, claro que tem. Você pode fazer, inclusive, usando Docker, por exemplo. Tá? Mas só que o custo hoje não compensa. Você está entendendo, Lucas? Se você for fazer isso de forma física hoje, você vai ter que criar uma máquina, mantê-la funcionando, você vai ter que ter um custo não só de energia para manter ela funcionando, você vai ter que ter um custo de manutenção nela, tá? Muito mais provável que ela apresente problemas, porque lá na nuvem, né, essas máquinas são replicadas, elas têm sistemas que garantem a disponibilidade delas através de outros tipos de cluster, não um cluster de virtualização, mas cluster de replicação. Essa máquina é replicada várias vezes. Tá? Então, se uma cai, a outra assume exatamente do ponto em que parou. Né? Então, pode falar, Lucas. Não, eu ia falar que
isso aí que você falou faz sentido, né? É redundância. Mas tem como fazer também localmente, eu acho. Tem, mas aí você vai só elevando o seu custo. Entendeu? Enquanto na nuvem você tem isso mais barato. Tá? E as empresas estão interessadas nisso. Entendeu? As instituições estão interessadas nisso. Reduzir os seus custos locais, né? Para que esse upsizing aí, para que essa subida aí dos seus processamentos para a nuvem, elas se tornem cada vez mais facilitadas, entendeu? Então, essa parte de conceito de programação nas nuvens, ela faz parte também da nossa... vai ser alvo do nosso estudo, né, que é o processamento... Perdão, que é a elevação, né, a tirada dos dispositivos locais para a nuvem. Exatamente o oposto que você está falando, Lucas. Existe, inclusive, um conceito dentro de sistemas distribuídos que é a computação de neblina. Tá? O que seria isso? É uma computação, eu chamo de computação de névoa. Né? Essa computação de névoa ou computação de neblina, ela é uma área transitória. Você tem partes dos serviços locais e parte dos serviços na nuvem. Tá? Então, mas eles são integrados como um único sistema e transparente para o usuário. Por isso ele é um sistema distribuído. O usuário não vê a diferença de estar usando um sistema local para estar usando um sistema na nuvem. Então, essa computação de névoa, né, ela tem sido adotada já, tá? Inclusive em locais mais remotos que justificam ela. Por exemplo, onde a internet não é exatamente a melhor. Né? Vamos pegar o caso nosso aqui, Brasil, né? A nossa internet está longe de ser a melhor internet que a gente tem, né, como parâmetro. Mas a tendência é que a gente passe por uma computação de névoa, né, e vá caminhando cada vez mais para a computação na nuvem. Tá? E muito interessante o trabalho dele, porque o custo, cara, por exemplo, para a gente fazer um computador equivalente ao dele, eu precisaria de pelo menos aí mais uns 10 computadores físicos. Né? Quanto isso custaria, por exemplo, para a instituição? Entendeu? Não é só, Kiko, vamos usar o que já tem lá. Beleza, mas isso vai ter que ficar ligado. Isso vai ter que ficar numa área refrigerada. Isso vai ter que ter alguém dando manutenção. Tá? Então, isso tudo tem que entrar nessa conta. Tá? E o trabalho dele mostrou que dá para fazer por um preço infinitamente menor. Né? Bom, existe também aquela questão que você pode... É para tudo a computação na nuvem, né? Os sistemas distribuídos devem ser usados em todos os casos? Não exatamente em todos os casos. Existem questões aí também como segurança, né? Não adianta. Quando você distribui o sistema, já que a gente estudou a disciplina de segurança, né? Quando você distribui o sistema, você torna ele mais complicado de gerenciar e mais suscetível a falhas. Tudo que é mais extenso, espalhado, tem uma segurança mais complexa de se manter. Né? Muito mais fácil eu pegar tudo, botar num grande servidor super potente, trancar ele numa sala, né? E ficar monitorando todos os pacotes que entram e saem por uma única via. Tá? Só que isso não está se tornando mais prático. Né? Então, em algumas situações, né, bancos, por exemplo, têm dificuldade de migrar seus sistemas para a nuvem, né, por razões óbvias. Né? Você tirar base de dados de transações financeiras e jogar num ambiente, que nível de segurança esse ambiente tem que ter? Entendeu? Para que isso funcione. Então, é um pouco mais complicado. Estão entendendo o que a gente vai estudar? Eu estou dando um en passant, assim, em geral, né? sobre a disciplina, um voo sobre todas
os conteúdos que a gente vai abordar. Tá? E a gente vai falar, inclusive, pessoal, uma coisa que eu acho muito legal, que eu gosto bastante, que são os sistemas operacionais distribuídos. Isso tem cada vez mais se tornado aí uma possibilidade, né, da gente poder praticar, né? De você ter, por exemplo, sistemas integrados, né, com um único software rodando em vários sistemas operacionais que são distribuídos em várias máquinas. Podem ser de plataformas diferentes. É possível você ter, por exemplo, um jogo que rode ao mesmo tempo. Vamos falar aqui né, de uma coisa divertida, né? Você pode ter um jogo que rode ao mesmo tempo, sendo processado simultaneamente no seu celular e no seu computador. Tá? Isso de forma transparente para você que está jogando. Então, isso é uma característica que vem assim, é mais fácil de implementar, né? E a gente pode até fazer algumas brincadeiras aí ao longo do curso, né? Não especificamente com jogos, que dá mais trabalho, mas criar um pequeno processo que rode em uma plataforma ao mesmo tempo que outras através de um sistema. Mas seria tipo um espelhamento ou necessariamente você consegue controlar ao mesmo tempo duas plataformas diferentes? Na verdade, vai ser um jogo só. Vou voltar à ideia do jogo, né, Danilo? Voltando aqui. Sim, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, tá no meu computador e no meu celular. No meu celular eu estou espelhando a tela do computador ou eu consigo controlar o jogo pelo celular? Não, a ideia é que seja distribuído o jogo. O jogo vai ter funções diferentes em ambientes diferentes, por exemplo. Tá? Então você vai ter um jogo que começa no celular e termina na tela do seu computador, entendeu? Ou que comece no celular. Multiplataforma, né? Isso, ele começa no seu celular, termina no celular do seu colega, entendeu? Ele vai ser um jogo só que transita num único, vamos dizer assim, num único sistema através de múltiplas plataformas. É como se ele entendesse que todas as plataformas fossem apenas uma. Isso aí. Para ele não faz diferença em qual está rodando. Exatamente. Tá? Isso é feito graças a uma camada que a gente insere acima dos sistemas operacionais, né? A gente insere uma camada que torna transparente as chamadas de sistema. Tá? Então, aquelas chamadas de sistema que vocês viram lá em sistemas operacionais, system calls, né? Elas vão ser feitas não diretamente ao sistema operacional, mas são feitas a esse sistema e esse sistema adequa essas chamadas às múltiplas, né, plataformas que ele está rodando. É uma ideia mais ou menos parecida, muito mais ou menos, com a ideia da máquina Java, por exemplo. Né? Quando vocês rodam lá, você tem um bytecode, né? E as chamadas de sistema são feitas a uma máquina Java e essa, por sua vez, transfere essas chamadas para cada sistema operacional. Por isso é que você não precisa mudar muito o seu código Java. Se você está no Linux, se você está no Windows, né? Aquele código que você compilou, muito provável que ele vai rodar, independente da plataforma. Mas eu estou falando de uma coisa mais ampla ainda, né? Que ele não vai reconhecer, por exemplo, né, se você está no momento no celular e foi para o computador ou foi para a sua Smart TV, por exemplo, né, a coisa toda vai acontecer, essa transição vai acontecer de forma transparente para você e para o próprio processo, tá, para o próprio jogo, o próprio sistema que está rodando. Então, essa é uma coisa que tem acontecido. A Microsoft, por exemplo, tem tentado fazer isso. Né? Vocês falam que eu implico muito com a Microsoft, mas a Microsoft é uma que buscou, né, há muito tempo essa integração que o jogo dela rode no ambiente X, né, tanto para Xbox, quanto para PC, quanto para dispositivo móvel, se bem que morreu o departamento de dispositivo móvel dela, né? Pode falar. Não, eu ia falar exatamente isso. Existe certos tipos de jogo hoje que o pessoal joga PC, joga no Xbox, né? Fortnite, por exemplo, você consegue misturar todas as plataformas.
Só que não é do jeito que ele tá falando. Né? Isso. Mas, por exemplo, você do celular, eu do computador, e o sistema deles entende quem tá com qual plataforma e, tipo assim, para não ficar apelão, eles colocam contra quem também está fazendo. Então, por exemplo, se o Gabriel tá com o celular e eu tô com o computador, a gente cai numa partida que tem pessoas com celular e com computador. Para não ficar apelão por eu estar usando o computador e todo mundo de celular. Então, ele é inteligente a esse ponto também. Isso. É quase isso aí, Danilo. É quase isso aí. A diferença é que você, por exemplo, tem que parar o seu jogo do Fortnite no seu computador e iniciar um novo jogo. Ou um ou outro, na casa. Ou um ou outro. Mas eu estou falando de um sistema fluido. Entendeu? Você está jogando no seu celular, você continua o seu jogo usando uma Smart TV, por exemplo. Entendeu? Então, isso tem sido assim o foco agora dos sistemas distribuídos, exatamente essa possibilidade. Tá? Isso é uma área muito interessante também que tem mercado aí pra caramba. A gente vai ver isso, cara. Isso aí é inevitável. Tá? E não é longo. Que isso é no futuro. Não, daqui a 2, 3 anos, cara. Sabe? Quem gosta de games sabe da crise do mercado dos games, né? As empresas estão focadas em resolver esse problema. Tá? Ninguém quer mais ficar comprando um jogo numa plataforma, comprando um jogo em outra plataforma, e aí fica essa guerra de preços entre plataformas, né? A Steam é mais barata, entendeu? Mas aí você compra o mesmo jogo lá na PS. Na época que games é de graça. Exatamente. Então eles estão focados para resolver isso aí, cara. Eles querem um sistema único, né? Que você possa rodar esse jogo de forma transparente, independente da plataforma, multiplataforma mesmo, tá? Literalmente. Inclusive a jogabilidade é multiplataforma. Né? Sem essa de o cara estar no celular e aí ele é mais fraco, entendeu? Não tem mesmo a pegada de game, entendeu? Não, vai ter que... O negócio é que para isso precisa de celulares mais potentes também, né? O mercado não está preparado para isso ainda. Mas não, é porque a gente ainda tem a nossa cabeça voltada para esse processamento local, entendeu? Lembra que com os sistemas com a computação de neblina, você pode entregar parte desse processamento para uma outra máquina. Entendeu? Sim, mas aí tem qualidade de tela, vários bagulho que influencia. Por exemplo, você pega um Overwatch da vida pra jogar no celular, porcaria, né? É o que a Google tava querendo fazer, cara, do tipo, pegar um jogo, rodar na nuvem, tá ligado? Sim, e todo o poder de processamento não vai ficar na sua máquina, vai ficar no servidor lá da Google, lá onde que o jogo tá rodando na nuvem, entendeu? Eu até esqueci o nome dessa plataforma, como é que era? Essência, não? Como é que é? Eu tinha esquecido também. Stadia. Como é que é? Lucas falou aí. Stadia, alguma coisa do tipo. Acho que é isso mesmo. Isso mesmo. Essa é a ideia. Entendeu, Danilo? A ideia é exatamente essa. Você, enfim, criar... Esse não assim, por que se investe tanto em tela? Você falou de tela, a tela é uma porcaria. Mas hoje o que mais você vê mudando nos celulares são telas. Né? Agora tem tela dobrável, tem tela isso, tem tela aquilo. Por quê? Porque eles querem criar realmente essa possibilidade de você ter sempre disponível ali um bom dispositivo para visualizar. E ali abre a porta. Tendo uma boa tela, pode ter um bom game. Tão bom quanto o cara que está jogando no monitor. A única coisa que não seria interessante isso seria para os fabricantes, né? Porque hoje em dia, por exemplo, se você quer rodar um jogo top no celular, você tem que pagar caro para ter um celular que faça isso. Bom, mas quem disse que faça isso em nuvem, não é qualquer celular é capaz de... Né, mas quem você acha que são esses caras da nuvem? Entendeu? Servidores da Sony, servidores
da Microsoft, são servidores da Samsung, entendeu? Esses caras, eles estão nesse mercado também, né? Ele não é, eu vou perder aqui e vou acabar. Não, eles estão migrando o negócio para um negócio mais amplo e vão continuar vendendo celular, entendeu? De certa forma, para jogar você precisa ter um celular, então deixa de vender. Eu só vendo mais barato, mas não deixa de vender. Exatamente. Quanto mais barato, mais gente compra. A lógica do mercado não é ficar botar só mais caro, não. Tem os produtos premium, vão continuar tendo os produtos premium, mas a ideia é que todo mundo jogue. Todo mundo utilize as outras aplicações. Vai ser tipo Free Fire, todo mundo tem. Vocês terem uma ideia como é que essa coisa... Hoje eu tô com esse negócio da pandemia, eu estou dando aula para o ensino médio de Python. E eu estou usando aquele Replit.com, porque nem todo mundo tem computador para rodar Python. Entendeu? Nem todo mundo tem. O cara, às vezes, tem um netbook na casa dele. Entendeu? Tá longe do laboratório. O cara não, tem um netbook. O cara, às vezes, não tem nem computador. Está no celular. No máximo, um tablet. Entendeu? Usando o Replit.com, não sei se é assim que fala, né? Em inglês é isso, né? Ele consegue criar uma réplica de uma máquina Python rodando web. Entendeu? E ele consegue programar. Lógico que os códigos que eu passo para o ensino médio são códigos simples, né, cara? Então, assim, para aquele nível de ensino médio, dá para o cara aprender Python. Entendeu? Ele consegue fazer todas as estruturas de Python, consegue criar classes lá, consegue fazer pequenos programas do nível do pessoal do ensino médio. Isso sem máquina, zero máquina. E com a mesma capacidade de aprender do que o cara que tem lá um PyCharm instalado entendeu? Com uma máquina capaz de rodar Pygame, por exemplo. Tá? Isso vai rodar lá nesse site também. Entendeu? Então, essa tendência de upsizing, de você tirar do seu computador, ela é uma constante aí que tem sido buscada, né, cara? Por isso que eu estou te falando. Fora essa indústria gamer, né, cara, se você pegar, por exemplo, a indústria, lógico que tem aí também as criptomoedas que prejudicaram, mas olha como ficou caro o hardware de computador. Pra caralho. Pois é. A placa de vídeo eu comprei, comprei outra, né, a GTX 1050, na época eu paguei 800 e pouco. Agora tá R$2.000. Pois é. Tá no preço de uma fodona da época. Pois é. Hoje já tá 5.000. Pois é. Agora você vê... Isso... Hoje já tá 7.000. Mas isso é só criptomoeda? Não é só as criptomoedas. Tá? Isso é um desinteresse da própria indústria, cara. A indústria ela tem diminuído esse investimento em recursos locais. Ainda tem esse nicho. Virou nichado, entendeu? A coisa ficou nicho. É a galera do gamer, entendeu? Hardcore ali que gosta do PC gamer. Né? É um grande público? Mas a tendência é que isso não aumente muito mais. Vai aumentar, mas sempre não vai manter aquele nicho, entendeu? O grande público de computação agora vai ser os dispositivos, quanto menor, melhor. Quanto mais leve, melhor. Quanto mais portátil, melhor. Entendeu? Internet... com certa dificuldade no país, né? Mas em geral ela vai se tornar mais barata, migra isso tudo para a nuvem. E os videogames estão com essa esperança também de fazer isso. Né? Bom, galera, então essa vai ser uma das nossas discussões aqui na disciplina. Tá? Como eu falei para vocês aqui, só voltando aqui rapidinho, vocês estão vendo minha tela ainda, né? Sim. Uhum. Aqui, ó. Na primeira semana, que eu quero que vocês vejam essa semana, eu vou falar essa discussão ampla que a gente está vendo aqui. Tá? Nesse pequeno vídeo aqui, vocês vão ter que me aturar aqui uns minutinhos, tá? Mas eu faço essa discussão ampla que a gente está tendo, explicando o que é um sistema distribuído, tá? Esse conceito de transparência,
esse conceito de diferenciar ele de um sistema de rede normal, né? Kiko, mas todo sistema distribuído ele é um sistema de rede? Vamos botar assim, 99% sim, tá? 99% dos sistemas distribuídos são baseados em sistemas de rede, né? Porque é mais barato, você tem já uma plataforma instalada, né? Mas existe uma diferença de sistemas de rede comuns para o sistema distribuído. A principal diferença é exatamente isso que eu estou falando para vocês, que é essa transparência, tá? É você fazer a coisa sem perceber as tecnologias que aquilo estão envolvidas. Você pega uma coisa que vocês estudaram muito aí, que é o modelo de rede, né? Aquelas arquiteturas de rede. Aposto que aí tem alunos aí que não lembram quais são as camadas do... Alguém lembra aí as 7 camadas do modelo OSI? De cabeça? Sem olhar no Google, alguém lembra aí? Eu não lembro todas, não. Peraí que eu levo 2 minutos para lembrar. Aplicação, sei lá mais o quê. São 7 camadas. Por que você não lembra? Física, enlace, rede, né? Tem transporte... aplicação, seção, né? E por que você não lembra dessas 7 camadas? Porque você não usa, tá? Você não vê as 7 camadas. Você simplesmente usa a rede. Você vai lá, está conectado, mas você passou pela camada de aplicação, pela camada de seção, pela camada de transporte, entendeu? Rede, enlace de dados, modelo físico. Você passou por todas essas camadas, tá? Mas você não viu isso acontecer. É um sistema, mas ele está numa ponta aqui e na outra ponta que está recebendo a sua comunicação. É um sistema distribuído? É, porque ele só funciona quando a informação chega lá do outro lado. Entendeu? Nem só de processamento que são os sistemas distribuídos, não. A própria comunicação, o transporte de dados do ponto A para o ponto B, ele é um sistema distribuído, porque a informação sai daqui e vai parar lá no outro lado. E isso acontece sem o usuário tomar conhecimento nenhum desse acesso. Tá? Quais são? Ele não teve que dizer, usa a porta, eu quero acessar, então usa a porta 80 aí, porque eu quero ver o site. Ou vou mandar um e-mail, usa 25 do protocolo TCP. Ele não fala isso. Entendeu? O cara nem toma, ele vai lá e manda um e-mail. Isso é um sistema distribuído. É a principal diferença de um sistema de rede puro. Tá? Um sistema de rede, né? Por exemplo, se você vai compartilhar uma máquina na rede, por exemplo, você vê claramente, embora você desconheça os protocolos, mas você vê claramente você clicando na máquina. Eu quero acessar a máquina tal. Aí você coloca o IP da máquina, né? IP 192, isso já não é um sistema distribuído. Entendeu? Você está passando ali pelas etapas de conexão para poder estabelecer aquela conexão. Quando a coisa flui de forma transparente, como a gente estava falando dos jogos, né, aí você tem um sistema distribuído. Deixa de ter é um sistema de rede, mas também é um sistema distribuído. Tá? Então, essa primeira semana, eu falo com vocês aí exatamente sobre esses conceitos, tá, pessoal? Iniciais aí de sistema distribuído, né? Quais são as diferenças para os sistemas de rede? Isso, conceitos importantes. E aqui a gente discute aqui num podcast, aqui está o Flávio, está o Tarcísio, a gente discutindo sobre Bitcoin, né? Que é, na verdade, aquela função de chain, né? de transação da criptomoeda, ela é distribuída, né? Vocês sabem como é que funciona esse processamento de Bitcoin? É isso que o pessoal chama de minerar. Vocês sabem como é que... Tem uma ideia aí de como isso funciona? Cara, eu acredito que seja, né, em cima do processamento, né, de informações que o computador consegue puxar, né? Não sei como é que funciona de fato, né? A transação, no caso. Transação. Eu disponibilizo a máquina que vai processar a transação e eu recebo
uma fração da transação. Isso, perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo, Danilo. A ideia, e vocês falaram uma coisa importante aí, né? A ideia da criptomoeda, do Bitcoin, é que ela não é centralizada. Tá? Por essência, ela é distribuída. O processamento da transação financeira, quando você transfere um dinheiro de uma carteira para outra, ela utiliza uma série de regras, de protocolos, chamados de blockchain. Tá? E esses blockchains, essas cadeias, elas são armazenadas e processadas em múltiplas máquinas ao redor. São esses farms aí que sumiram com as placas de vídeo, né? São esses caras que vão pode ser o seu computador também, tá? Pode ser inclusive o seu celular que pode fazer isso, tá? Você pode disponibilizar o seu celular também. Você não vai ganhar nada com isso porque ele não tem poder de processamento, né? Mas ele pode participar. Essas relações são feitas de forma distribuída e transparente, né? A criptomoeda, ela não tem um banco que central ali que coordena esse valor. A própria cotação da moeda é dada pelos valores que as pessoas estão comprando. Se tem muita gente comprando, ela sobe de preço. Se tem pouca gente comprando, ela cai de preço. Então, ela é autorregulável. Se tem muita gente vendendo, trocando a sua moeda por moedas convencionais, ela cai de preço pela própria gerência do sistema. Tá? Isso tudo acontece de forma transparente e distribuída entre múltiplas máquinas ao redor do planeta. O próprio blockchain é que é o responsável, vamos dizer assim, esse algoritmo, né? Porque é mais do que um algoritmo, é uma série de protocolos, mas esses algoritmos juntos é que vão caracterizar esse sistema distribuído. Tá? Então, nessa semana a gente discute aqui nesse podcast. O podcast é um pouco longo aí, deve ter uma hora mais ou menos de conversa, tá? Mas é bem interessante porque a gente fala sobre como usar essa criptomoeda. Aproveita também, pessoal, tem mais podcast. Ouçam esse primeiro aqui, né, que eu deixei em destaque aqui sobre o Bitcoin. Aproveitam, vejam também esse sobre filosofia na tecnologia, que a gente conversa com o professor Rafael, professor de vocês, de filosofia. Vocês conhecem, né, o Rafael? Alô? Estão me ouvindo? Uhum. A gente conversa com o Rafael aí sobre um pouco dessa questão das redes sociais, tá? Então, é bem interessante o bate-papo, né? Porque ele dá uma visão da filosofia sobre essa interferência das redes sociais, e isso tudo tem a ver, né, com sistemas pervasivos. Então dá uma olhada também nesse primeiro podcast. Então vou deixar essa tarefa para vocês essa semana. Vocês verem o vídeo, que esse vai ser o conteúdo da avaliação, tá? O que está no vídeo, mais esse material aqui do slide, né? E esses dois podcasts. Deixa eu pegar o livro, pessoal. Me dá um minutinho aqui que eu esqueci de trazer o livro de referência. Espera aí, só um minutinho da disciplina. Espera aí. Estou voltando, só um pouquinho.
Estou de volta. Estão me ouvindo? Sim. Aqui, pessoal, o livro de referência é esse aqui, ó. Deixa eu abrir minha câmera de novo. Interrompeu. Aqui, galera, o livro de referência é esse aqui, ó. Sistemas distribuídos do Tannenbaum. Tá? Eu não, por questões aí de... Ó, deixa eu afastar um pouco, quem quiser... É um livro excelente, tá, cara? É um livro muito usado. As universidades, em geral, tá? Os cursos de graduação, né? de ciência da computação e sistemas de informação fazem uso desse livro aqui. Tá? É um livro interessante, né? Eu estou aqui com a última edição, a segunda edição dele, tá? Atualizada. Eu faço alguns recortes ao longo da disciplina e coloco lá algumas partes do livro, tá? Mas eu não disponibilizei ele inteiro por questões de direitos autorais, é óbvio, né? Mas quem quiser adquirir, cara, ó, recomendo, tá? Aqui nessa última edição, ela é de 2020, quer dizer, está bem atual, fala sobre isso tudo que a gente está discutindo aqui, né? Então, esse é o livro que eu faço a referência, é o livro do Tannenbaum, né, cara? O Tannenbaum é o cara que a gente pode confiar, né? Então, o curso é baseado exatamente na sequência desse livro aqui, tá? Então... embora eu não possa disponibilizar para vocês, eu não sei, vocês estão com acesso à biblioteca virtual, alguma biblioteca virtual, não? Do IFE, não? Alô? Não tô não. Pelo G Suite, vocês não conseguem ter acesso a nenhuma Rede Rio, nada, né? Porque eu tenho alguns livros complementares também, do Colores, por exemplo, de sistemas distribuídos, muito bom também, e ele tem uma versão digital. Vou ver se eu consigo aí, né, uma forma da gente compartilhar esse livro para vocês terem um material de leitura. Tá? Mas fora isso, artigos eu coloco para vocês lerem, tá, ao longo das semanas. Alguns trechos desse livro do Tannenbaum também coloco. Né? Mas o livro em si seria legal se vocês tivessem acesso. Tá? Eu não sei o valor dele, deve estar aí na faixa dos 60, 70 reais. É um bom livro. Se vocês quiserem investir 60, 70 reais, vale a pena. Tá? Recomendo. Galera, ficou aí alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre a avaliação? Lembrando a avaliação, né? A avaliação... Ô, Matheus, você fez essa disciplina de segurança da informação? Comigo? Eu? Fiz. Fez, né? Aham. Eu estava na dúvida se você tinha feito ou não, mas era o único que eu não estava lembrando aqui, mas agora que você falou, eu lembrei. Pessoal, é o seguinte... a avaliação vai ser da mesma forma, né? Vocês vão fazer aqui, ó, responder o questionário, tá? Ele vai estar disponível para vocês todas as semanas aqui. Respondendo esse questionário, eu não estou compartilhando a tela, eu estou achando. Peraí. Mesma coisa, clicou em enviar para mim, vocês não vou dar prazo para vocês fazerem, tá? Vocês podem, se quiserem deixar, eu vou avisar vocês quando chegar perto da primeira nota, quando eu tiver que fechar a primeira nota, aí eu vou dar uma semana para quem ficar aí para trás. Só que lembrando, né? Agora é um período longo, tá? Então vocês vão ter muito mais atividades. Se deixar para fazer na última hora, eu não sei se vai dar tempo, né? Mas aqui, ó, é só preencher aqui a nossa avaliação semanal e enviar para mim que já está valendo, tá? Já vai compor parte da sua nota.
Mais ou menos lá na 5ª semana eu fecho a primeira nota. Tá? Daqui mais ou menos umas 4 semanas eu já estou fechando a primeira nota. E depois a segunda nota e encerro o curso. Tá? Essas atividades que eu falei práticas para vocês, elas não vão entrar para a nota. Tá? É só para ilustrar mesmo. Né? Porque nem todo mundo, eu tenho que entender isso, né? Nem todo mundo tem máquina aí para poder fazer as atividades. Mas quem não tiver a máquina para poder fazer atividades, sistemas pervasivos, né? e nem as atividades de nuvem, tá? Por questões de internet, nem todo mundo tem internet de graça, né? Então, mas está tudo em vídeo, tá? Eu fazendo e mostrando os resultados. Tá? Mas, de qualquer forma, essas atividades não vão entrar para a nota. É só para ilustrar o curso. Tá ok? Mais alguma dúvida, galera? Nenhuma. Tranquilos? Ó, não fiquem preocupados, entendeu? A gente vai conversando. Se teve alguma dificuldade, Gabriel já sabe disso, né? Uma vez o Gabriel me pediu, Kiko, posso fazer de novo porque eu tive um problema lá. Libera, faz de novo a avaliação. O importante é eu perceber aí que vocês estão correndo atrás. Tá? Se vocês estiverem correndo atrás, estudando, se preparando, precisou do meu apoio, vocês vão ter. Tá legal? Você ia perguntar alguma coisa, Danilo? Você chegou a abrir o microfone aí? Não. Pessoal, então eu vou liberar vocês, tá? Se não tem nenhuma dúvida, assistam o vídeo essa semana, ouçam lá o podcast, os 2 episódios que eu falei para vocês, né? E vejam lá o material dos slides, né? Para dar uma lida, vejam o conteúdo. E já vou liberar sexta-feira a segunda semana. Se já quiser dar uma olhada no material da segunda semana também para o nosso próximo encontro, a terça-feira já ajuda. Tá legal? Ok. Beleza, pessoal. Boa semana para vocês. Obrigado aí pelo bate-papo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da disciplina, tá? Todo mundo entra meio assim, sistema distribuído, mas acaba gostando porque ela é bem conceitual. Tá? Ela não é aquela disciplina, né, que pega no pé, programação paralela, que o cara tem que... Né? Não, é uma disciplina que a gente vai discutir as coisas mesmo da tecnologia e os impactos que ela tem aí para a gente. Tá? Então é bem divertido, bem bacana. Falou? Tá, show. Valeu. Boa noite. Beleza, valeu. Boa noite. Valeu, galera. Obrigado aí. Boa noite, bom descanso, bons estudos.